Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e é um prazer estar com vocês nesse evento organizado pelo Instituto Vencer o Câncer. Este é o terceiro seminário de farmácia clínica e o objetivo aqui é fazer uma imersão no universo dos antineoplásicos orais. Vamos falar sobre orientações de uso, manuseio, efeitos adversos e também vamos explorar os desafios para o acesso a esse tipo de medicação. Esse é um tema, aliás, que o Instituto Vencer o Câncer tem tratado com muita atenção e dedicação. O Instituto Vencer o Câncer é uma organização social sem fins lucrativos que tem como objetivo difundir assuntos relevantes para a saúde do Brasil e no mundo, informar, apoiar, acolher pacientes e familiares diante do diagnóstico do tratamento de câncer, dividir com a população informações relacionadas a direito dos pacientes, prevenção, alimentação, atividade física, tratamento e medicina integrativa, sempre incentivando a busca por qualidade de vida. Eu quero agradecer a presença virtual de todos e aproveito para avisá-los que o nosso evento é interativo. Vocês podem enviar perguntas pelo chat e elas serão respondidas no bate-papo no final das palestras. Antes de seguir, eu quero agradecer o apoio da Janssen, da Novartis e da Pfizer. Obrigada também a todas as ONGs parceiras, Oncomovimento, Todos Juntos contra o Câncer e o iCâncer, que ajudaram na divulgação do evento. Agora, para fazer a abertura oficial do seminário, eu queria convidar o Dr. Antônio Buzaide. O Dr. Buzaide é oncologista, diretor médico-geral do Centro Oncológico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e cofundador do IVOC. Muito boa noite, Dr. Buzaide. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui com vocês. Esse é um evento importante porque várias drogas, medicações oncológicas, os médicos chamam de drogas, o paciente chama de medicações, são na realidade orais. E esse é um ponto de foco importante porque o Brasil criou uma barreira a nível da ANS para frear o advento dessas medicações e o acesso de vários pacientes. E isso, para nós, que estamos no campo de batalha, eu acabei de sair do consultório, estou de avental branco ainda, é uma coisa muito importante. Esse evento vai focar 3 grandes áreas. Uma, dada pelo Dr. Manuel, que trabalha conosco na BP, sobre a revolução do tratamento oncológico com os antineoplásicos orais. O leigo chama de químio oral, mas a maior parte deles, na realidade, não são quimioterapia. São o que nós chamamos, na oncologia, de terapia-alvo. Drogas que atuam em pontos específicos da célula, importantes na proliferação da célula. Na hora que você bloqueia, a célula tende a morrer ou parar de crescer. Depois, a Verônica, uma das nossas mais importantes enfermeiras do campo de batalha, vai falar de mitos e verdades sobre terapia antineoplásica oral. E, por fim, um ponto muito importante, que é acesso, o direito ao acesso dos antineoplásicos orais, um dos maiores problemas no Brasil. Vai ser falado pela Celina Martins, que é uma expert in advocacy do Vencer o Câncer. Não tenho dúvida, vai ser um evento fantástico, obviamente com a Natália manejando tudo, vai sair muito bem sucedido. Natália, devolvo a palavra a você. Muito, muito obrigada, Dr. Buzaide. Obrigada por essa introdução. Com certeza o evento vai ser maravilhoso. Agora eu queria convidar o Dr. Manuel Carlos Leonardi de Azevedo Souza. Ele é médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e oncologista pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é médico titular e coordenador da Divisão de Educação do Centro de Oncologia do Hospital BP e BP Mirante. Como disse muito bem o Dr. Buzaide, ele vai falar com a gente sobre a revolução no tratamento oncológico com a chegada dos quimioterápicos orais. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Natália. Boa noite, Dr. Buzaide. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento do IVOC. Grande prazer estar falando com vocês. Vou dividir minha tela para que vocês vejam aqui alguns slides que eu preparei.
Primeiramente, gostaria de agradecer em nome do Centro de Educação, do Centro Oncológico da BP, o Dr. Busalho, o Dr. Fernando, e ao IVOC pela organização desse evento, e convidar todos para seguir conosco para saber qual é a revolução, né, dessas medicações. Como o Dr. Busalho já adiantou, a gente chama de químio oral, mas a gente, para os médicos, isso não é bem químio, a gente chama de terapia-alvo, que também tem um nome que a gente muitas vezes desconfia, mas é bom para a gente entender. Para a gente entender de onde veio isso, a gente precisa entender primeiro como é que a gente trata câncer, né? Ou como a gente tratava. E o câncer é uma doença muito antiga, tá? Aqui a gente vê um papiro que data mais ou menos de 2000 anos antes de Cristo, o papiro de Edwin Smith, que conta a história de uma lesão na mama de uma paciente feminina no Egito Antigo, tá? E técnicas cirúrgicas de como remover isso. Na Idade Média, são inúmeras as ilustrações que a gente via de coisas cruentas para tentar extirpar o tumor. Inclusive, é dessa época aí que vem a ideia cunhada mais tarde de que o tumor é como se fosse um caranguejo, né? Porque ele entra dentro do corpo e sai em diferentes pontos. Esses pontos a gente tentava tirar anteriormente, a gente não conseguia. Isso seguiu até o século XIX, mais ou menos, quando a gente começou a entender um pouco melhor de tratamento de câncer e via que, por exemplo, tirar os ovários das pacientes com câncer fazia com que elas tinham diminuição do tumor e vivessem mais, né? Como esse artigo cirúrgico aí do Dr. Stanley Boyd, que fez isso no hospital de caridade nos Estados Unidos. Começou a era aqui das grandes cirurgias, William Halsted com as invenções da técnica de mastectomia, dentre outras, né? E ainda persistia aquela ideia antiga de que o tumor era como se fosse uma raiz ou um caranguejo que se infiltrava e aparecia em algum canto. Foi só com o advento do século XX que a gente começou a entender isso como uma doença sistêmica, ou seja, como uma doença do corpo todo. Os primeiros passos começaram durante as guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a guerra química foi muito, muito explorada. A gente via que o gás mostarda, aqui na Segunda Guerra, levavam ao desaparecimento de glóbulos brancos normais do corpo dos soldados, né? Isso levantou uma hipótese para a gente. Poxa, será que a gente não pode usar coisas parecidas com isso, que não sejam letais, para tratar esses pacientes? E assim foi. Em 47, esse colega nosso, o Dr. Sidney Farber, que era patologista à época, desenvolveu um análogo do ácido fólico, que é uma substância que as células precisam para se dividir, chamado aminopterina, tá? E ele usou essa droga, esse remédio, para tratar pacientes bastante jovens, crianças, por conta de leucemia linfoblástica aguda. E aqui à direita vocês conseguem ver um dos primeiros pacientes, o Robert Sadler, de 2 anos de idade, que teve uma remissão importante da leucemia e foi um dos marcos do início do tratamento das doenças oncológicas. Anteriormente, a gente tinha, inclusive, ápices na literatura, como a morte de Ivan Illich, que mostravam para a gente o horror de um tumor que crescia sem parar. Hoje em dia, graças a Deus, esse cenário mudou. Aqui a gente vê já no NCI, nos Estados Unidos, que é um centro gigante que eles têm lá de estudos, as primeiras quimioterapias, né? Aqui a gente vê o Dr. Emil Frey-Reich e o Dr. Emil Frey montando aí os primeiros ciclos de quimioterapia. E aqui, mais à direita, o Dr. Henry Kaplan mostrando aí como ele usava radioterapia no tratamento dos linfomas de Hodgkin naquela época. Bom, até então a gente tinha uma era de empirismo, a gente tentava os remédios que o acaso e a chance nos trouxeram, mas até então era isso que a gente sabia. A gente não entendia muito bem como é que funcionavam os tumores, como é que eles cresciam. A partir da década de 50, e aqui é uma foto do Watson e Crick, os ganhadores do Prêmio Nobel de 51, que mostraram como a estrutura do DNA, da nossa receitinha celular, era montada, né? Eles decodificaram as bases nitrogenadas, a estrutura tridimensional dessa proteína, que faz gerar outras proteínas para funcionamento e montagem dos nossos organismos. Bom, como vocês já sabem, o DNA é a nossa receita, né? Então, tem alguma coisa ali dentro desse DNA que acontece que faz com que a célula ganhe capacidades que a gente chama de câncer, tá? O câncer é um tecido anormal que cresce, invade, reproduz e solta inúmeras outras partículas filhas, digamos assim, que vão se alojar em outros órgãos. Ou seja, é um jeito errado com que o DNA funciona. É um jeito disruptivo, né? É um jeito que usa todas as suas potencialidades para funções que não são naturais. Ou seja, são células que resistem à morte celular, têm estabilidade do genoma, que induzem a criação de novos vasos sanguíneos,
que ativam invasão e metástase, promovem inflamação, fogem do nosso sistema imunológico, saem de fatores que suprimem o crescimento, que vivem dentro de nós mesmos. Bom, o que a quimioterapia fazia? Era um tiro no escuro, né? A gente não sabia muito bem como é que funcionava, era do empirismo, mas a gente conseguia bloquear bem, um desses eixos do crescimento das células. A gente sabe que a quimio e a radioterapia mexiam com a estabilidade do genoma e isso ativava inúmeras cascatas, conhecidas como as cascatas das caspases, tem esse nome estranho, para a morte celular. Mas não era o suficiente, a gente via que a célula tinha inúmeros outros mecanismos de evasão. Estudando isso um pouco mais, estudando como isso acontece, a gente viu que existiam formas de a gente criar medicações ou testar outras medicações para lidar com todos esses outros eixos de crescimento anormal da célula, né? Então, veja, com as terapias hoje, que a gente chama de terapias orais, a gente consegue bloquear ou mexer em inúmeros outros pontos do crescimento da tumorigênese, ou seja, a oncogênese acaba sendo muito mais eficientemente bloqueada. Como o Dr. Buzaide disse, a gente bloqueia as vias intracelulares, bloqueia vias de crescimento de vasos sanguíneos, bloqueia vias da telomerase, que eu vou explicar mais ou menos mais para frente, tá? Que a gente sabe que vai impedir o crescimento do tumor, ou seja, é uma terapia muito mais específica, muito mais dirigida ao problema em si. Isso veio dos nossos estudos, do conhecimento da biologia molecular e da descoberta primariamente do DNA, tá? Muito bem. Isso aqui é uma coisa importante que eu queria que vocês vissem, né? Como é que a gente entende que as células se comunicam hoje? As células são as nossas menores partes, né? Célula vem do grego, cell, que mostra que é aquele pequenininho, aquele quadradinho pequenininho onde está a nossa subunidade de formação, tá bom? Então, aqui é como a gente entende isso. A célula é composta por uma membrana plasmática, por um núcleo, onde a gente tem o nosso DNA, tá? Então, a célula se comunica via mediadores químicos com receptores transmembrana que vão fazer com que cascatas intracelulares de outras proteínas vão se ativando por meio da fosforilação dessas proteínas até chegarem no DNA, onde vão estimular ou bloquear a formação de proteínas para crescimento, para estimulação de vasos sanguíneos, enfim, de tudo que o DNA pode fazer, né? Então, são disfunções nesse jogo todo de proteínas e de ligantes intracelulares que fazem com que as células cresçam sem parar ou não invadam tecidos que não previamente não tinha ou que não consigam ser submetidas à morte celular. Ou seja, o estudo dessas vias todas, e a gente está entendendo todas elas ainda, não estamos 100% de tudo isso descoberto, mas a gente já sabe muitas coisas que a gente bloqueando aí, a gente faz com que a célula pare de crescer. Veja, se a gente comparar com a quimioterapia, a gente dava meio que uma droga meio sem muito alvo, né? A gente destruía a célula que se dividia. Aqui a gente está indo diretamente no problema adequado, no problema responsável por um tipo de tumor, tá? Olhando de um jeito mais esquemático, olha só, a gente tem uma via, tá, intracelular, que vai ter um ligante, um receptor, aqui na flechinha vocês estão vendo. Quando o receptor se liga ao seu ligante, essa via fica ligada. Em geral, a gente fala, ela fica fosforilada, a gente até brinca entre os médicos, para de fosforilar aí, porque a gente fica pensando muito em um problema ou uma coisa, a gente usa esse sinônimo, fosforilar, isso é interessante. Depois que esse receptor liga-se com o ligante, ele em geral faz uma dimerização, ou seja, liga-se com um coleguinha, com um amigo dele, e assim vai ativando a via até a gente ter uma resposta esperada do nosso DNA. Bom, e daí? O que esse monte de coisa faz? A gente acaba, então, levando à individualização do tratamento. Por quê? Porque a gente vai estudar o tumor de um indivíduo. Como é que aquele tumor se formou? Qual o mecanismo disruptivo do DNA daquele indivíduo que está fazendo com que aquele tumor cresça, em vez de simplesmente ficar dando quimioterapia sem parar, ou com as quimioterapias que não funcionavam em alguns tipos de tumores. Ou seja, a gente começa a individualização do tratamento, a personalização do tratamento. E isso é o que a gente vai levar para frente. Os anos pós-anos 2000, né, para aqueles que são do século passado ainda, é o que a gente almeja com o tratamento do câncer mais para frente, né? Aqui, gente, eu trouxe para vocês um trabalho que foi publicado em 2013 na revista Lancet. E olha só o que eu quero falar para vocês. Em 1990, a gente entendia câncer de pulmão como uma coisa só, tá? Mas nós somos diferentes, né? Tá vendo? Tem esse bonequinho azul, esse verde, esse aqui
cor roxa. Nos anos 2000, a gente começou a entender que já existiam outros tipos de tumores, olha só, a gente chama de não pequenas células e pequenas células, que era um tumor diferente, ele respondia diferentemente ao mesmo tratamento, tá? Em 2008, a gente começou a entender um pouquinho mais diferente, que dentro dos não pequenas células, a gente tinha pacientes com adenocarcinoma, com células grandes, com câncer escamoso do pulmão, ou seja, será que é diferente o tratamento? E provavelmente sim. E hoje, naquela época em 2013, e hoje mais ainda, a gente sabe que alguns desses pacientes com adenocarcinoma, esses amarelinhos, olha só, tinham genes específicos mutados. E a gente acabou desenvolvendo medicações para bloquear exatamente esses genes, ou melhor, o produto desses genes, que fazia com que as células se tornassem agressivas e levassem à formação do tumor. Hoje em dia, a gente já tem tratamento para todas essas três aqui, para esses pacientes com BRAF mutado, HER2, RET, MET, PI3K, dentre outros, tá? Então, hoje em dia, não é simplesmente, olha, eu tenho um câncer de pulmão. O médico precisa saber o nome, o sobrenome, o endereço e a capivara dele toda, saber o que está acontecendo, saber da onde vem aquele tumor, qual o tipo de gene que está levando aquilo. Isso tudo a gente consegue fazer com ótimos resultados, como vocês vão ver, né? Olha só para ilustrar, da década de 70, lembra, depois dos anos 50, a gente teve o entendimento do que é o DNA, todas essas vias moleculares de tratamento. Depois da década de 70 até 2018, a gente foi tendo o aparecimento de uma série de outros tratamentos, ou seja, a cisplatina em 78, vinorelbina em 94, que ainda são quimioterapias, docetaxel em 99, que até aí era só quimioterapia. Em 2004 aparece a primeira molécula, olha só, erlotinib, é um nome diferente, tá? É uma molécula pequenininha que vai bloquear uma daquelas vias intracelulares que eu expliquei para vocês. E aí a gente começou a testar. Será que é melhor com quimioterapia? Sem quimioterapia? É melhor do que quimioterapia? A gente precisa selecionar os pacientes do ponto de vista molecular. A gente foi aprimorando esse tratamento. Em 2015 a gente descobriu o ALK, né? Olha só, que era esse daqui, tá bom? E isso foi melhorando para nós, olha só, a sobrevida. Essa seta vermelha significa para a gente a porcentagem de pacientes que estavam vivos ao longo do tempo. E foi aumentando exponencialmente, como vocês conseguem ver aqui, tá? Essa revolução do tratamento, e é uma revolução por conta desses números, tá? Deu-se por conta do nosso entendimento da biologia da formação dos tumores e da formação, da criação de medicamentos, da evolução da bioengenharia e de outros tipos de tecnologias para justamente bloquear essas vias. E assim a gente conseguir fazer com que os pacientes vivam mais, tá? Mesma coisa no câncer de mama, por exemplo, olha só. Aquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês, do paciente fazendo oforectomia, ou seja, tirando os ovários da paciente e fazer com que aqueles tumores se diminuíssem, de 1896, deu um salto para a década depois dos anos 50, da descoberta do DNA, o aparecimento do tamoxifeno, que é uma molécula que mimetiza, ou seja, ela parece, mas não é, sabe? Uma molécula de estrogênio, e ela vai atuar como estrogênio em alguns tecidos e vai atuar como um anti-estrogênio em outros tecidos, tá? Então, o aparecimento dessa molécula em 77 deu um boom no aparecimento de uma série de outras moléculas que a gente vai ver e todas essas empregadas no tratamento de câncer de mama, né? Vejam que a partir da década de 80 e principalmente nos anos 2000, isso vem mais acentuadamente, né? E isso até culminar agora em 2015 com o aparecimento aí dos inibidores do PI3K. E aqui eu trouxe para vocês uma coisa que os médicos adoram ver, gráficos e números, tá? Aqui é um trabalho de 2001 mostrando a associação de tamoxifeno com o inibidor de um outro hormônio que faz com que as células dependentes de estrogênio cresçam versus só esse hormônio que a gente já conhecia anteriormente, tá? Ou seja, ele está avaliando se a adição de tamoxifeno nessa população conferia algum benefício. E quando a gente olha as duas curvas, e essa curva é uma curva de tempo por sobrevida, a gente vê que quem tomou a droga com tamoxifeno viveu mais, ou seja, teve mais probabilidade de estar vivo em um certo tempo. Isso em 2001. Quando a gente olha para hoje, 2020, olha como a gente vê a curva, né? Se a gente olhar aqui em 4 anos, ou em 3 anos, ou em 36 meses, nós temos quase 80% dos pacientes ainda vivas, tá? Isso com tumores já espalhados, já metastáticos, em comparação com aqui em 2001, onde 30% a 40% dos pacientes ainda estavam vivos, a gente consegue ver e dimensionar o impacto dessas drogas no nosso tratamento, tá? O ribociclib é uma droga que é um inibidor do CDK4/6, ou seja, os primeiros trabalhos começaram a ser publicados aqui em 2013, 14, tá bom?
Então, essas moléculas orais fazem sim diferença e a gente faz uso delas constantemente no nosso dia a dia. Então, e esse é o tamanho do impacto, gente. Esse é o tamanho da melhora que o entendimento da doença, o entendimento desses mecanismos trazem para a gente. Câncer de próstata, tá? A mesma coisa. Aqui eu circulei em vermelho para a gente ver o que são comprimidos, tá? O que a gente pode utilizar como comprimido. Lá desde a década de 40, a gente sabia como que a gente podia suprimir o eixo hipotálamo gonadal, ou seja, o eixo que faz com que a testosterona seja produzida e alimente as células que se dependem dela do tumor, como células do câncer de próstata, né? Naquela época a gente fazia ressecção das gônadas do paciente, a gente fazia radioterapia das gônadas desse paciente e algumas medicações que suprimiam, que faziam com que o paciente entrasse em um estado de castração química, tá? Isso em 1940. De lá para cá, especialmente depois da década de 50, a gente foi entendendo outros mecanismos imunológicos, mecanismos de receptor e de receptores transmembrana e de ligantes que faziam com que aquela produção de testosterona se diminuísse, e cada vez melhores, né? Então, a gente tem uma droga antiga aqui, chamada bicalutamida, que hoje em dia a gente tem à nossa disposição a abiraterona, enzalutamida, a apalutamida, que são outras medicações mais eficientes, com menos efeitos colaterais e que conferem maior benefício, tá? Então, olha só, nesse estudo aqui de 97 que eu trouxe para vocês, a gente via que ao longo dos meses, os pacientes que faziam bicalutamida e eram ou não dependentes de androgênio, estavam vivos em 2 anos, olha só, mais ou menos 40% dos pacientes. Hoje em dia, em 2 anos, a gente consegue colocar isso acima dos 80%, né? Ou seja, dimensionar esse ganho de sobrevida que a gente tem com as moléculas, o entendimento da medicina e o entendimento da biologia é gigantesco, né? É uma revolução, como diz o tema da minha aula. Esse dimensionamento dessas questões é muito importante porque a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para todos nós, tá? Infelizmente, a gente não conseguiu ainda achar todos esses mecanismos que levam à formação dos tumores, tá? A terapia oral é um pilar do tratamento, mas infelizmente ele não é um tratamento total. O tratamento total, como vocês vão ver agora, depende de vários profissionais, né? A gente tem os oncologistas, os radioterapeutas, os cirurgiões, os enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim. A equipe multidisciplinar que cuida de câncer é a equipe necessária para cuidar de uma doença tão complexa e com uma série de facetas tão diferentes assim. Então, ela é um pilar importantíssimo do tratamento, vocês conseguiram dimensionar o tamanho desse benefício, tá? Mas, infelizmente, ele não é todo o tratamento do câncer. A gente pode usar essas medicações oral para câncer de pulmão, de mama, de rim, próstata, melanoma, alguns tumores de estômago, alguns tumores do sistema nervoso central, do cérebro, tumores do fígado, do intestino grosso, dentre outros, tá? O uso na oncologia é muito grande, é disseminado, e a gente tem inúmeras moléculas aparecendo diuturnamente para tratamento desse mal hoje ainda que a gente tem, que é o câncer. Graças a Deus, melhoramos no dia a dia com esses adventos. E eventos como esse servem para levar essas informações a todos nós. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Levem para casa que os quimioterápicos orais são uma evolução importante no tratamento do câncer em suas bases moleculares, tá? Aumentam o controle em vários tipos de tumores e proporcionam comodidade da administração oral. São moléculas muito pequenininhas que agem dentro da célula. Então, a gente consegue tomar por via oral, não precisa ser na veia, tá? E são uma estratégia importantíssima do completo tratamento do paciente com câncer. Muito bem. Muito obrigado, Natália, Dr. Buzaid, com vocês. Doutor Manuel, muito obrigada pela sua palestra, sua aula, foi muito didática, acho que deu para entender muito bem como tudo isso funciona, né? Deu para perceber a complexidade do tratamento e também o quão ele evoluiu nos últimos tempos, né? Você volta depois, doutor, para a conversa final que a gente vai ter com a audiência, e eu aproveito e já aviso vocês que estão assistindo a gente que vocês podem já ir mandando as perguntas que eu vou anotando e a gente vai fazer no final. Agora eu quero convidar a Verônica Moura, que é enfermeira oncológica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e fundadora da Associação Brasileira de Enfermagem em Oncologia e Oncohematologia. Ela vai nos falar sobre os mitos e verdades sobre a quimio oral. Verônica, boa noite.
Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar compartilhando desses momentos com profissionais tão experientes, tão queridos. Também é um prazer participar dessa webinar, que tem um impacto tão importante para os nossos pacientes. Bom, então eu sou Verônica Moura, sou enfermeira oncológica do Hospital BP Mirante, aqui em São Paulo, fundadora da Associação Brasileira de Enfermeira em Oncologia e Oncohematologia e membro da Oncology Nursing Society, que são os meus conflitos de interesse, que eu não os tenho, para a palestra de hoje. E para falar um pouquinho, então, sobre os mitos e verdades da quimioterapia oral. Como o Dr. Buzaide mesmo nos comentou logo no começo dessa apresentação, a quimioterapia oral, ela representa uma gama de medicamentos. Nem todos eles são quimioterapias citostáticas. São várias classes de medicamentos e nós o englobamos como quimioterapia oral para uma didática e ser mais fácil de passar para os nossos pacientes. E como o Dr. Manuel também explanou com muita perfeição sobre o que a quimioterapia oral tem modificado o tratamento oncológico, né? Então, nos últimos anos, nós tivemos avanços muito grandes no tratamento oncológico, em vários tipos de tumores, pelo aumento do número de antineoplásicos orais, né? De quimioterapias ou antineoplásicos orais, que a gente vai falar um pouquinho mais o porquê desse nome, né? Então, nós tivemos uma revolução em muitos tumores, assim como os de mama, os tumores de pulmão, os tumores de rins. Então, foram tumores que receberam um aporte muito grande de drogas novas, que também a gente chama de drogas novas, que são os antineoplásicos orais. E isso trouxe uma mudança para nós, profissionais de saúde, no segmento e acompanhamento desses pacientes. Porque hoje nós dividimos a responsabilidade com os pacientes, porque eles levam o tratamento para casa. Então, diante dessa mudança, né, no paradigma de segmento dos pacientes, hoje a gente tem, então, um paciente que faz uso dos antineoplásicos orais com uma maior liberdade e autonomia sobre o seu tratamento. Por esse motivo, nós dividimos com ele essa responsabilidade do tratamento. Então, eu costumo dizer que nós somos corresponsáveis pela terapia oncológica oral. Então, diferente dos tratamentos convencionais, né, de injetáveis, então, quimioterapias injetáveis, que ainda representam o grande número, né, dos tratamentos oncológicos, então, os pacientes vêm ao centro de oncologia, vêm aos centros de infusão, recebem a sua medicação na sua totalidade e vai para casa, né? Então, ele recebeu todo o seu tratamento e em casa ele terá, então, toda a ação daquela medicação, os efeitos colaterais, os efeitos terapêuticos. Então, toda a dose prescrita pelo médico ele vai receber, então, na infusão do quimioterápico. Já a quimioterapia oral, não. Ele vai receber todo o seu aporte de medicação, em geral, para um mês, ele leva para casa e ele vai ter a responsabilidade de tomar aos poucos o seu tratamento. Então, a gente diz que o paciente, nesse cenário, ele tem uma maior autonomia sobre o seu tratamento, ele tem uma maior responsabilidade sobre esse tratamento oncológico. E nós, profissionais de saúde, nós, equipe multidisciplinar, formada pelos médicos oncologistas que prescrevem a medicação, os enfermeiros que acompanham os pacientes, os farmacêuticos que fazem a liberação dessa medicação e também das orientações, o nutricionista que muitas vezes está envolvido na terapia, o psicólogo e toda a equipe multidisciplinar está envolvida e tem uma corresponsabilidade. Nós somos responsáveis, então, por gerir, né, com uma corresponsabilidade, essa terapia oral. Então, nós temos que ter artifícios de acompanhar esse paciente para que ele consiga tomar essas medicações da melhor forma possível. A gente chama de adesão. Então, que ele tenha essa adesão ao medicamento, receba
todo esse tratamento conforme a prescrição e se beneficie ao máximo da terapia. E falando um pouquinho de algumas dúvidas, né, que os nossos pacientes têm no dia a dia no consultório, o que é a quimioterapia oral, então? Então, como conceito, a quimioterapia oral é um medicamento, para nós da área da saúde, a gente costuma falar drogas, né? Então, é um medicamento, é drogas que combatem o câncer administrado por via oral, seja ele comprimidos, cápsulas ou líquidos. A quimioterapia oral, como eu já falei, a gente costuma conceituar um grupo de medicamentos, mas cada um deles vai ter uma classe farmacológica diferente. Então, nem todos eles vão agir matando a célula tumoral. Muitos deles vão agir de forma alvo, que o Dr. Manuel também explanou na aula dele, que é, então, atingir diretamente um alvo específico e matar a célula tumoral por outro mecanismo. Então, a gente tem, atualmente, dentro da quimio oral, os citostáticos, que são essas quimioterapias muito parecidas com as injetáveis. Nós temos as terapias-alvos, entre elas, os inibidores de tirosina quinase, que é uma classe bem extensa de drogas, né? Nós temos, inclusive, as terapias anti-hormonais, utilizadas para os cânceres de mama e também para os cânceres de próstata. Então, tudo isso são antineoplásicos orais, também denominados quimioterapia oral. E todas as quimioterapias orais são iguais? Não. Elas são muito diferentes, né? Elas têm classes farmacológicas diferentes, né? Como eu já falei, então a gente tem a quimioterapia clássica, a gente tem a terapia-alvo, a gente tem as terapias anti-hormonais. Elas possuem apresentações diferentes, né? Então elas podem ser comprimidos, podem ser grajas, podem ser cápsulas. Então, a forma com que o medicamento vem distribuído para ser tomado pelo paciente. Elas têm dosagens diferentes, né? Então, uma mesma medicação quimioterápica oral, ela pode ter diversas dosagens, diversas apresentações, para que o paciente possa, a depender do cenário que ele esteja, ou se ele apresentar muitos eventos adversos, a gente pode manusear essas doses de acordo com os números de comprimidos. Então, elas possuem essas apresentações e dosagens diferentes. Nós também temos indicações diferentes. Então, uma mesma medicação, uma mesma quimioterapia oral, pode ser utilizada para vários tipos de tumores. Entre eles, né, a gente costuma dizer de protocolos. Então, a gente pode utilizar um quimioterápico oral junto com um quimioterápico injetável. A gente pode utilizar um quimioterápico oral junto com uma droga-alvo injetável. A gente pode utilizar 2 quimioterápicos orais juntos. Nós podemos também ter protocolos onde o paciente recebe as medicações todos os dias sem pausa. Também temos protocolos que os pacientes fazem 1 semana, para, descansa, faz 2 semanas, para e descansa 1, e assim por diante. Então, nós temos inúmeros tipos de protocolos e tomadas diferentes também. E a ação da quimioterapia oral? Ela é igual à quimioterapia injetável? Então, isso é uma pergunta bastante comum, né, dos pacientes. Então, muitas vezes, eles falam, nossa, mas se eu vou tomar a quimioterapia oral, é porque o meu tumor está melhor, ou porque o meu tumor está pior. Não, né? Então, o que seria isso? Então, sim, os agentes antineoplásicos orais, independente da classe farmacológica, possuem a mesma ação antitumoral daqueles injetáveis. Elas possuem, então, uma ação sistêmica com potenciais efeitos colaterais, como qualquer outro agente antineoplásico. Então, os quimioterápicos orais, eles têm uma mesma ação, eles são tão potentes quanto os injetáveis, né? Então, isso é importante os pacientes saberem, porque tem a mesma ação, tá? Não é que foi trocada a medicação porque é uma droga mais boazinha, não. Tá? Elas têm a mesma ação. Então, tem as classes farmacológicas diferentes, mas elas possuem a mesma ação. Tanto é
que a quimioterapia oral, né, todos os agentes antineoplásicos orais possuem toxicidades, ou seja, também possuem eventos adversos, efeitos colaterais, que nós temos que seguir, que orientar esses pacientes a como manejar esses efeitos colaterais em casa. Então, a grande diferença, né, de uma quimio injetável ou de uma quimio oral é o acompanhamento, né? É a questão da responsabilidade dessa tomada em casa, porque a ação terapêutica, elas têm da mesma forma, né? Isso já puxa um gancho, né, para uma pergunta que muitos pacientes fazem, que é a questão de ser mais fraca ou mais forte que os injetáveis. Então, os antineoplásicos orais, eles são mais fracos que os injetáveis? Não, de forma alguma. Né? Eu costumo dizer também no consultório, na educação, quando eu educo meus pacientes que começam os tratamentos e eu vou educá-los, eu costumo dizer, porque é uma pergunta deles, né? Eu vou receber a quimioterapia mais forte ou eu vou receber a quimioterapia mais fraca? Então, eu costumo dizer que todas as quimioterapias, independente de injetável oral, e em especial agora as orais, elas têm mecanismos diferentes de ação, ou seja, a forma de trabalhar dentro do nosso organismo, ela é diferente. Elas possuem padrões de toxicidades diferentes, ou seja, eventos adversos diferentes e combinações diferentes. Isso não quer dizer que ela é fraca ou ela é forte, elas são diferentes. No entanto, todas elas têm uma ação terapêutica igual, ou seja, elas agem, a função dela é ter uma ação terapêutica contra o câncer. Eles possuem, quando a gente compara o oral com o injetável, uma farmacocinética diferente, né? Então, o que seria uma farmacocinética? Não sou farmacêutica, não consigo explicar exatamente o que é, né? Eu sou uma amante da farmácia, eu já falei isso muitas vezes para os farmacêuticos, mas, basicamente, a farmacocinética, o que ela é? É o que a droga faz no organismo, né? Então, por exemplo, a absorção é diferente. Então, uma droga oral, ela tem uma absorção diferente de uma droga injetável. O metabolismo dela é diferente. Então, o fígado, né, trabalha diferente com a droga. E a eliminação também é diferente. Mas a ação terapêutica é a mesma. Nós temos quimioterápicos que possuem as duas apresentações. É o mesmo medicamento, só que ele possui ação injetável e possui a apresentação injetável e a ação oral, né? A via oral. Então, eles têm a mesma ação quando eles entram no organismo, passam pelo fígado, eles vão ter a mesma ação final, mas eles são tomados de forma diferente. E antes de iniciar o tratamento com quimioterapia oral, o paciente deve saber, né? O que você, paciente, quando iniciar o tratamento oncológico com uma quimioterapia oral, deve saber? Eu costumo dizer que deve saber tudo, né? Para que a gente tenha, né? Para que o paciente tenha autonomia sobre o seu tratamento, ele deve saber tudo o que vai acontecer. Então, eu costumo falar muito isso para eles. Então, o nome da medicação, que nome é essa medicação, como que ela age, que cenário que ela foi colocada nesse momento, qual que é o propósito, quanto tempo vai durar o tratamento. Tem medicamentos que eles têm uma duração, né? Tem protocolos que têm uma duração específica. Tem outros que o paciente vai receber por muito tempo. O quanto é esse muito tempo? Enquanto tiver efeito antitumoral ou enquanto ele tiver sem tantas toxicidades. Então, eu costumo dizer para os pacientes, eu espero que você tome essa medicação por muitos anos, porque essa medicação, ela é para ser tomada o máximo de tempo possível. Outra pergunta importante que os pacientes devem saber, é como armazenar essas medicações em casa, como descartar esses frascos. Então, a grande maioria dos quimioterápicos orais, eles são armazenados fora da geladeira. Então, em armários fechados, não expostos ao sol, em lugares secos. Outros são armazenados em geladeira. Então, vai depender da medicação. Como descartar? Não é qualquer lugar que eles podem descartar
os frascos, né? Então, a gente orienta como descartar esse frasco, em especial levar até o centro de oncologia, o centro de infusão, onde ele recebe essa droga para descartar. Como ingerir? Isso é importantíssimo. Não é toda a medicação quimioterápica que a gente pode dissolver, quebrar, né? Dividir. Então, isso é importantíssimo. Prestar muita atenção, né, nas orientações do profissional e não desrespeitar, né? Se a medicação é para ser tomada sem dissolver, ela deve, assim, ser tomada. Com o que tomar, né? Isso também é importante, né? Horário da tomada. Que horário que deve ser? Então, se a medicação for orientada a ser tomada em jejum, ela deve ser tomada em jejum. Se ela for tomada com alimentos, a ação dela pode ser prejudicada. Então, respeitar a prescrição médica é importantíssimo nas medicações orais. Dose, então tem medicamentos que são prescritos a cada 12 horas. Se eles são a cada 12 horas, não é para tomar de uma vez só no dia, né? Isso é importante. A frequência também dos protocolos, quantas vezes no mês, se vai ter pausa, se vai ter descanso, tudo isso deve ser respeitado para que o paciente tenha o maior benefício desse tratamento. E de quem depende o uso correto das medicações, né? Então, quem é o responsável por essa terapia oral ser devidamente instituída e respeitada? Eu costumo dizer, né, que na prática, né, oncológica, todos nós somos responsáveis pelo uso racional dos medicamentos. Ou seja, todos nós, profissionais de saúde, o governo, a indústria, e inclusive os pacientes, né? Eu costumo sempre dizer essa corresponsabilidade, porque todos nós somos responsáveis, né? Então, o governo tem a sua responsabilidade no momento em que ele dá o acesso à medicação. A indústria, por sua vez, também auxilia os pacientes ou no acesso ou nos programas de pacientes. Nós, profissionais, os prescritores e nós que fazemos essa orientação, esse segmento, somos responsáveis por esse uso racional da medicação, e em especial os pacientes, né? Nós, quando orientamos os pacientes, nós temos que ter também essa percepção de quais pacientes conseguem gerir adequadamente a sua terapia, né? Nem sempre o paciente consegue gerir, mas a gente vai ter essa percepção e ter uma pessoa, né? Uma pessoa que seja um familiar ou um cuidador que possa ajudá-lo nessa gestão, que é extremamente importante, né? E para terminar, né, falar um pouquinho da função do enfermeiro, né? O que o enfermeiro faz? Qual que é a responsabilidade do enfermeiro na terapia com medicações orais na oncologia? Então, o enfermeiro tem a responsabilidade de educar os pacientes, né? No que diz respeito a toda a parte do que é a medicação, de como ela deve ser tomada, todas as nuances que envolvem a medicação em si. Educar os pacientes em relação aos eventos adversos, aos efeitos colaterais. Porque se ele não estiver ciente de todos os eventos que ele pode apresentar, ele pode falar, hoje eu não quero tomar a medicação porque eu vou passar mal. E ele não toma. Ele não avisa o profissional, porque ele tem essa autonomia. Se ele quiser não tomar a medicação naquele dia, ele pode não tomar, né? Hoje eu tenho uma festa, eu não vou tomar a medicação porque um dia, 2 dias não vai interferir no resultado, né? Então, todas essas questões devem ser trabalhadas e o enfermeiro faz essa educação da importância da participação do paciente na sua terapia. Reforça, né? O enfermeiro reforça as orientações dadas pelo médico, né? Nós costumamos, na minha prática, eu costumo fazer um contato telefônico com o paciente quando ele inicia a medicação, né? Nós aqui, principalmente em São Paulo, os nossos pacientes recebem as medicações orais por delivery. Eles recebem em casa, no domicílio, né? E nós, profissionais de saúde, ficamos reféns, não sabendo quando ele recebeu essa medicação, se ele já começou a tomar. Então, na minha prática, quando os pacientes recebem os seus frascos de medicamento em casa,
eu faço esse contato com o paciente, ele me reporta, né, ou por e-mail, ou por mensagem, ou por telefone, e eu retomo as orientações dadas em consulta, como deve ser a tomada, como que deve ser esse protocolo, se é em jejum, se é com alimento, todas essas orientações eu reforço quando ele receber a medicação, para que isso não se perca, porque nem sempre, aliás, a maioria das vezes, o paciente não é educado naquele dia e já está com o frasco de medicação na mão, né? Então, a gente tem que retomar todas essas orientações. Outra função importantíssima dos enfermeiros oncológicos é o segmento e monitorização da terapia oral. Nós acompanhamos essa adesão, né? Então, através principalmente de contato telefônico, né? E nesse momento do contato telefônico a gente vai acompanhar indiretamente, né? Porque nós fazemos perguntas se ele tomou ou não tomou a medicação, como tomou e como deixou de tomar, responde as questões, as dúvidas. E outra coisa muito importante, importantíssima, é a gestão dos eventos adversos. É nesse momento que ele vai nos reportar o que ele tem de eventos adversos. Por quê? As quimioterapias orais, uma gama delas, tem toxicidades, eventos adversos bem diferenciados, né? Como, por exemplo, eventos de pele, né? Então, esses pacientes me tiram foto e me mandam essas fotos para que eu possa acompanhar essa toxicidade. Casos em que seja mais grave, não consigam manejar em casa, eu já faço essa triagem e esse paciente vem até o serviço de saúde. Então, de um modo geral, o enfermeiro ajuda, né, faz todo um acompanhamento na gestão da terapia oral. Acho que é isso, estou à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez a participação nessa webinar. Muito obrigada. Verônica, muito obrigada pela sua aula. Eu acho que a gente aprendeu bastante a importância da informação e da educação no processo todo. A gente já está recebendo perguntas da audiência, então eu aproveito para reforçar que vocês podem continuar mandando. Daqui a pouquinho todo mundo volta, o doutor Manuel, a Verônica, para a gente tirar todas essas dúvidas. Agora eu gostaria de convidar a Celina Rosa Martins. Ela é especialista em advocacy do Instituto Vencer o Câncer e vai nos falar sobre os desafios do acesso aos quimioterápicos orais, o projeto Sim para Quimio Oral. Muito boa noite, Celina, tudo bom? Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Verônica. Boa noite a todos. Eu vim aqui para explicar um pouquinho como é que está sendo a luta, né, do IVOC, do Instituto Vencer o Câncer, para o projeto da quimioterapia oral, né? Então, eu vou compartilhar uma apresentação que é basicamente um histórico, tá? Do projeto, para vocês entenderem como é que funciona e o que a gente está fazendo e o que a gente já fez, tá? Para colocar o projeto no ar. Então, assim, a luta pelos orais é uma luta antiga, né? Em 2013, teve o primeiro projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia, para a incorporação dos orais pela Agência Nacional de Saúde. Na prática, os orais, que é, digamos assim, renovado a cada 2 anos. A cada 2 anos, a ANS seleciona uma série de medicamentos que são propostos pelas sociedades médicas, pelas organizações de pacientes, pela indústria. Isso acontece a cada 2 anos. Só que a gente chegou a um momento em que isso é um pouco difícil. Por quê? Porque as tecnologias em saúde têm evoluído muito, né? Os 70% dos lançamentos da indústria farmacêutica para medicação são orais. Então, isso faz muita diferença. Aí, se você coloca 2 anos para a incorporação, você está tirando do paciente o acesso a um tratamento mais moderno, mais atualizado, e como o doutor Manuel e a Verônica falaram, um tratamento que contribui muito, né, para a linha de cuidado do paciente. Aí, em 2018, que foi quando o IVOC idealizou o movimento Sim para Quimio Oral,
pensando em mobilizar a sociedade e mobilizar o Congresso Nacional, o IVOC se deparou com uma proposta, que é o PL da deputada Carmen Zanotto, que tratava disso. Simultaneamente, em 2019, o senador José Rebuff também tinha um projeto na mesma linha, quer dizer, vocês veem que a história já vem desde 2013 e foi sendo melhor elaborada, tanto pelos deputados quanto pelas organizações, né? Assim como o IVOC, as sociedades médicas, enfim. Aí, em 2020, o PL foi aprovado por unanimidade no Senado, tá? Que é maravilhoso você ter um projeto de lei que consegue esse nível de aceitação no Senado. É sinal de que ele tem uma força social, né, uma implicância social muito grande. Na verdade, desculpa, eu esqueci de explicar, que os dois projetos foram separados e depois unidos, tá? Então, o PL, que foi aprovado pelo Senado, que hoje está na Câmara, junta todos, o da deputada e o do senador. Se eu não me fiz entender, vocês me perguntem depois, não tem problema. Bom, o PL 6330 chegou na Câmara, mas ainda não foi pautado, né? Ele está extremamente bem fundamentado, até porque o doutor Fernando Maluf tem colaborado muito tecnicamente no projeto. A relatora, que é a deputada Silvia Cristina, é extremamente empenhada e dedicada à causa, ela é paciente de câncer, né? Ela sabe do que ela está falando. Então, ele está com muita chance de ser aprovado, mas para isso ele precisa ser pautado. Só que é lógico, assim, a gente está também num momento muito complicado, então a gente está aguardando o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, colocar o projeto na pauta, né? Como o momento político é complicado, as coisas escapam meio ao controle, mas a gente está persistindo, a deputada Silvia está persistindo para a gente colocar isso na pauta o mais rápido possível, tá? Aí, um dado muito importante sobre o PL 6330, né? Que foi o que fez uma grande mobilização em torno dele, foi a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, todos tiveram a certeza da importância que os medicamentos orais têm nesse momento. Porque se o paciente é tratado em casa, a chance dele se contaminar com Covid ou com outros vírus ou bactérias diminui bastante. Então, mais do que nunca, o PL faz sentido, porque a pandemia, infelizmente, não vai acabar hoje ou amanhã. Ela vai persistir, então é preciso a gente persistir na luta pela pauta e aprovação do projeto. Eu vou passar rapidamente por alguns argumentos, né, que a gente levantou ao longo do tempo, para a gente mostrar para vocês que estão assistindo a importância da quimioterapia oral. E também que não há justificativa plausível, científica, tecnicamente fundamentada, para que eles não sejam incorporados com mais agilidade. Os quimioterápicos endovenosos, que é a quimioterapia tradicional, que o paciente vai no ambulatório e faz, ele é incorporado automaticamente pela ANS. Basta a aprovação da Anvisa que ele é incorporado. A questão é por que não acontece a mesma coisa com os orais, né? Não há sentido nisso. Esses medicamentos são drogas testadas em vários países e aprovados por regimes regulatórios de vários países, né? E se for aprovado pela Anvisa, não há necessidade de ser submetido a um novo processo de aprovação dentro da ANS, né? Isso que eu estou falando não sou eu que estou dizendo, né? São médicos, sociedades médicas,
Não tem motivo para isso, não há uma razão plausível tecnicamente que justifique isso, né? Mas uma das alegações é que os orais são muito caros. Realmente não são medicações baratas, né? Mas, por outro lado, são medicações que minimizam as chances de internação recorrente do paciente, né? Os efeitos colaterais, em sua maioria, são um pouco mais a menos. Ele não fica submetido a contato com outras pessoas, nem a procedimentos invasivos, que é a picadinha, a intervenção, né, o acesso para fazer a químio. Ele faz o tratamento em casa. Num momento que, além de todas as intercorrências, ainda a gente tem Covid, isso é muito importante, né? As estimativas que o IVOC levantou, 50 mil pacientes seriam beneficiados diretamente com a quimioterapia oral. E indiretamente, os 47 milhões de usuários de plano de saúde, porque a gente não sabe se amanhã ou depois vai necessitar desse tipo de tratamento, né? Outro argumento que a ANS coloca é que isso vai estimular a judicialização. No nosso entendimento, é exatamente o contrário. Vai desestimular a judicialização. Porque se o paciente tiver acesso ao medicamento mais rapidamente, ele não vai ter por que entrar na justiça. Certo? Ele vai ter o acesso. Por que ele vai recorrer a um advogado para entrar na justiça se, ao ser aprovado pela Anvisa, não tem muita justificativa para isso. E o Brasil tem consumido boa parte do orçamento de saúde com ações judiciais, né? E o nosso sentido é colaborar para fazer um ajuste nessa situação. Aqui é uma linha do tempo, basicamente o que eu já falei, só que de uma forma mais resumida. E vejam bem que a importância desse projeto é tão grande que, além da unanimidade no Senado, a gente conseguiu 257 assinaturas para a tramitação de urgência na Câmara, que, infelizmente, como não foi colocada em pauta, essa tramitação de urgência ficou presa, né? Não decolou no ritmo esperado. Nesse momento, o Congresso está muito voltado para todas essas questões da Covid e também de auxílio emergencial e desoneração de folha e eleição municipal. Então, as coisas estão um pouco mais lentas do que a gente gostaria, mas a gente continua trabalhando. Toda semana, a deputada Silvia Cristina chama o presidente Rodrigo Maia para uma conferência, ou para uma videoconferência, ou para uma conversa informal, mas, enfim, ela está sempre batalhando com a gente nessa luta. Aqui alguns dos parlamentares que estão com a gente, né? A deputada Silvia Cristina, Carmen Zanotto, que, como a Verônica, é enfermeira de formação, o Romário, que foi relator do projeto proposto pelo senador Regufe. São alguns dos parlamentares que estão mais fortemente com a gente. Aqui o senador Regufe. Aqui eu só coloquei para vocês verem uma newsletter que a gente faz para os parlamentares. O que é o trabalho de advocacy de política pública? É você estar sempre se mostrando para os parlamentares, sempre se mostrando para os decisores, tá? Por isso que a gente faz toda essa mobilização, porque é lá que as leis são aprovadas, é lá que a gente tem que estar, né? E a gente teve um volume muito grande de matérias, foram 47 só em 2020, e assim, veículos importantes, a gente fez Jornal Nacional, Veja, Globo News, enfim, veículos muito importantes que a gente colocou matérias só sobre quimioterapia oral, não é sobre oncologia de forma geral. Aqui as nossas redes sociais, que a gente trabalhou muito forte, com apoio de artistas,
de jornalistas. A gente está com 98 mil seguidores, mais de 98 mil, né, no Face. Então, a gente conseguiu mobilizar bastante as pessoas para o Sim para Quimio Oral nas redes. Aqui foi uma iniciativa de cantoras, produtores musicais. Eles fizeram uma música, né, falando sobre a questão do câncer, sobre os tratamentos, e a gente viralizou, né, e a gente conseguiu 4 mil milhões de visualizações do videoclipe da música. Ficou bem legal. Se tiverem a oportunidade de assistir, é só entrar lá no Face, no Insta do Ivoque. Aqui é o manifesto, tá? Que a gente, quando abriu, queria chegar a 150 mil assinaturas, a gente está com 143.555. A gente tem um website, Sim para Quimio Oral, lá você encontra o manifesto para assinar. Tá? Aqui uma visão geral do número de apoiadores que a gente tem, do número de vídeos e matérias que a gente reproduziu nas redes, e dos vídeos que a gente fez com influencers apoiando o nosso projeto. Eu só queria lembrar para vocês que, no momento, a ANS abriu o rol, a consulta pública, para o rol de procedimentos e eventos em saúde. E lá, na consulta pública, a gente tem vários medicamentos orais, inclusive alguns que o Dr. Manuel citou na apresentação dele. Medicamentos para mama, para câncer de próstata, para câncer coloretal, para melanoma. Então, assim, se você é usuário, paciente usuário de alguma dessas medicações, conhece alguém ou cuida de alguém que usa um medicamento oral, se você quiser ir lá no site da ANS e preencher a consulta pública, lá você vai ter um espaço para isso. Se você tiver dúvida, no site, nas redes do Ivoque, a gente tem um vídeo tutorial explicando direitinho como é que você participa. Tá bom? É isso, Natália. Foi muito bom, acho que deu para a gente refletir bastante, ver que é uma coisa que começou já faz tempo, né, como você mostrou ali na timeline, que ainda não acabou, mas avançou bastante. Eu quero aproveitar e já convidar o Dr. Manuel Carlos e a Verônica para voltarem para a gente com a tela, para começar a responder as dúvidas que a gente recebeu da audiência. Eu vou pegar aqui o meu celular, porque eu estou com tudo organizadinho por aqui. A primeira vai ser para o Dr. Manuel. A gente recebeu algumas perguntas, eu acho que a gente consegue juntar na mesma resposta. A primeira é a seguinte: câncer de cabeça e pescoço, pode ser usado quimio oral? E daí depois a gente já tem quimio oral para metástase óssea? Então talvez seja o caso, doutor Manuel, de você explicar quais são os usos da quimio oral, para quais tipos de tumores ela está disponível. Bom, boa noite, gente. Como eu falei ali na apresentação para vocês, a gente pode usar a quimioterapia oral, e esse nome não é bem o nome adequado que a gente está falando, né? Terapia-alvo, tá? Para alguns tipos de tumores, tá? O câncer de cabeça e pescoço tem uma quimioterapia oral, mas que não é dessas que eu falei para vocês, tá? É um outro tipo. E outra coisa, metástase óssea, né? Depende do tipo de tumor que deu a metástase óssea, né? Se for um câncer de mama, de rim, de pulmão, e ele tiver indicação do uso da terapia-alvo oral, a gente vai sim utilizar, tá? Não é uma entidade diferente, as metástases ósseas podem fazer parte de uma série de tipos de cânceres diferentes. Os mais frequentemente acometidos são mama, próstata e pulmão, tá? Para esses tipos de tumores, mais frequentemente a gente vê metástase ósseas, e a gente pode utilizar, sim, medicações de terapia-alvo para esses pacientes. Excelente. Agora, para a Verônica, uma pergunta que chegou aqui. Na verdade, é um comentário que eu vou transformar numa pergunta. A Michelle disse o seguinte: primeiro, boa noite, excelente simpósio, isso passa para todos, e ela diz: acredito que seja de grande importância a presença do farmacêutico oncologista na orientação dos pacientes no uso de medicamentos orais. E daí, a pergunta que eu tenho para você é: qual que é a importância, então, da equipe multidisciplinar, e quem que faz parte dessa equipe? Natália, muito boa pergunta.
Eu até falei na minha explanação, né, sobre a equipe multi. Então, dentro da terapia oral, o farmacêutico tem uma função fundamental, né? Muitas vezes, quando eu estou orientando os meus pacientes, eu costumo chamar o farmacêutico sobre as interações medicamentosas, que na medicação oral, isso é importantíssimo. Então, pacientes mais idosos, por exemplo, que fazem uso de diversos medicamentos para diabetes, para pressão arterial, hipertensão arterial, entre outras comorbidades, e vai receber também uma quimioterapia oral, o farmacêutico tem uma importância extrema, porque ele vai fazer a reconciliação medicamentosa, né? Saber se essas medicações interagem ou não, se é possível fazer uma troca, um ajuste, né? Além disso, os farmacêuticos dispensam essa medicação na grande maioria dos locais, né? Como eu falei, a gente tem mudado um pouco o cenário, né? Esses pacientes têm recebido as medicações no domicílio, né? Mas, independente disso, o farmacêutico faz essas orientações, essas dispensações das medicações. Também faz o acompanhamento da adesão, né, medicamentosa, quando os pacientes, em algum serviço, eles trazem esses frascos para ser contadas as medicações, se eles tomaram todas ou não, né? Então, o papel do farmacêutico é fundamental. Então, quando a gente fala equipe multi, né, a gente está falando, sim, do farmacêutico, do enfermeiro, né? Além do médico prescritor, do oncologista, a gente está falando do enfermeiro, do farmacêutico, do nutricionista, porque muitas medicações interagem com alimentos, né? Então, a gente também tem que ter essa orientação do nutricionista, além do psicólogo, muitas vezes o odontólogo, enfim, a equipe multidisciplinar que atua com os pacientes oncológicos, ela é vasta e faz a grande diferença no sucesso da terapia. Agora, Verônica, uma dúvida que ficou em relação ao medicamento que chega em casa. Isso acontece e não é tão bom porque, nesse caso, o paciente não tem essa orientação próxima da equipe, é isso? Então, Natália, isso é uma discussão grande que nós temos, nós, enfermeiros e farmacêuticos, nós fazemos fóruns grandes sobre isso, porque é um desafio para nós. Acompanhar esses pacientes que recebem a medicação em casa sem a orientação nem do farmacêutico e nem do enfermeiro, né? Muitas vezes eles recebem a prescrição médica e vão receber essa droga em casa depois de semanas que foi prescrito. Será que ele vai lembrar de todas as orientações que ele recebeu, né? E muitas vezes, Natália, algo bastante importante, as apresentações. Então, muitas vezes foi prescrito um comprimido de 250, né, na prescrição médica, mas o que tinha lá no convênio para mandar para ele eram 2 de 100 e 1 de 50, então eram 3 comprimidos. Será que ele vai saber manusear tudo isso? Vai entender, vai gerir adequadamente essa terapia? Então, por isso que é fundamental, né, nesse cenário onde o paciente recebe a medicação em casa, nós temos um suporte ou do enfermeiro ou do farmacêutico para reorientar essa terapia. Ficou super claro, muito obrigada. Aliás, eu quero deixar vocês à vontade, viu, doutor Manuel, Celina, se vocês quiserem acrescentar coisas, e não precisa esperar eu dar a palavra, é só levantar a mãozinha que eu passo. Celina, uma pergunta que chegou aqui para a gente, que é a seguinte, na verdade é um comentário, e daí eu acho que é bacana ouvir a sua percepção sobre isso. O maior problema seria, na hora que você falou sobre a judicialização, chegou esse comentário, da Suzy, o maior problema seriam as solicitações de uso off-label. Acredito que estas, sim, possam aumentar a judicialização. O que você pensa sobre isso? Sim, quando ocorre off-label, sim, aí com certeza é judicialização, né? Mas independente do off-label, muitos pacientes têm recorrido à justiça para conseguir os orais. Inclusive com indicação para mama, que é super comum, que tem esses inibidores que o doutor Manuel falou. As pacientes que eu tive contato, que eu conversei, todas foram via judicial. E é um medicamento que não é novo, né, doutora? Assim, não é assim uma coisa que apareceu ontem ou antes de ontem. É
medicamento já consolidado, já conhecido, aprovado pela Anvisa, enfim, e mesmo assim é só com judicialização. Exatamente, viu, Natália? A gente tem um delay, um atraso muito grande entre a aprovação disso pelos órgãos competentes no Brasil e a colocação disso no rol, né, como a Celina disse. E isso gera um atraso muito grande, né, e alguns pacientes perdem não só a novidade científica que chegou, que às vezes muda a nossa conduta médica, mas por essa burocracia que a gente vê de demora na aprovação, acabam perdendo, inclusive, linhas e linhas de tratamento esperando isso acontecer, né? O projeto do Instituto Vencer o Câncer tem esse intuito no seu âmago, né? É poder fazer com que essas medicações, essa inovação biomolecular que eu tentei mostrar aqui para vocês, chegue mais rápido para aquele paciente que está aqui no Brasil, né? A gente viu muitos casos de que a Anvisa aprova uma medicação, isso não está no rol, então isso não é aceito. Isso é um pouco, esse atraso é muito displicente pelas autoridades de saúde. A gente não pode privar os pacientes que têm indicação de ter o acesso a essas medicações, né? A gente sabe que isso é caro, isso tem impacto, isso tem que ser estudado, né? Mas isso não exime as nossas autoridades e especialmente isso de ser entrado no rol. Tinha que ser uma coisa mais rápida, tem que ser uma coisa mais... Tem que dizer sim mais rápido para essas indicações. Porque... Desculpa. Pode falar, Celina. É porque, assim, a gente no Brasil tem um conceito de que a tecnologia de saúde é cara, eu não posso ter. Eu acho que precisa equalizar as coisas, tem que fazer alguma conta, porque ninguém vai parar no tempo, as coisas vão continuar, a evolução vai continuar, a gente vai ter cada vez mais medicamentos, procedimentos avançados, e a gente tem que equalizar essas questões, né? Porque você torna a vida do paciente e do profissional de saúde também muito difícil, porque ele fica sem opção, né? Exato. Eu acho que a gente tem uma dificuldade extremamente de saber o que é equalizar as coisas, né? O Brasil é o país dos extremos, né? A Belíndia, né? Como a gente aprende desde o colégio. E a gente precisa começar a entender que equalizar o acesso às medicações tem um custo, mas também tem uma inteligência por trás. A gente precisa trazer isso para o paciente brasileiro, isso é premente, né? A gente vê nações como nós, os nossos colegas aqui da Latinoamérica, aprovando imunoterapia, aprovando terapias-alvo mais rápido que nós. Isso não dá para a gente sentar e ficar esperando. Toda a medicina, ela tem uma formação muito cara. O médico é um profissional caro de ser formado, a bioengenharia é uma ciência cara, mas é o que traz os resultados que a gente precisa. A gente dispor disso, ou ter uma morosidade por um ou outro motivo, que seja isso custando vidas, é algo que a gente não pode tolerar. A gente, quanto entidade médica, quanto classe, apoiado pelo Instituto Vencer o Câncer, por outras entidades do Brasil, estamos pedindo exatamente isso. Vamos equalizar isso, vamos deixar de ser a Belíndia, vamos gastar o dinheiro onde precisa ser gastado. Eu lembro de uma entrevista do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, onde ele dizia que existe uma medicação que ela é muito cara, chama-se Solaris, é o nome comercial. Essa medicação ela é de uso exclusivo para uma doença que também é muito rara, chamada hemoglobinúria paroxística noturna. E no ano no qual ele foi ministro da Saúde, a gente tinha mais ou menos 400 pacientes utilizando. Mas, do ponto de vista epidemiológico, isso não batia. Eles foram atrás, a Conitec foi atrás. E a gente acabou descobrindo que 90 e poucas indicações dessa medicação vinham de uma mesma clínica, né? Ou um surto de hemoglobinúria paroxística noturna que aconteceu ali, ou tinha alguma coisa errada, né? E isso custando milhões para os cofres públicos, ao mesmo tempo onde esses milhões faltavam para a gente dar, por exemplo, terapia-alvo, terapia, imunoterapia, e dentre outros avanços da biologia para a população brasileira, né? A gente precisa aprender a equalizar isso melhor como nação, como sociedade. Agora, doutor, pegando isso como gancho, na verdade, a gente sempre quando fala de câncer, e fala de câncer com a população, fala da importância de diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico, quanto mais precoce, mais cedo você começa o tratamento, maior é a chance de cura. E aí, pegando esse contexto de tudo que o senhor está dizendo, que a Celina está dizendo, desse atraso, né, dessa demora para o acesso ao medicamento, qual que é o impacto disso no tratamento? Isso pode custar a vida do paciente, por exemplo?
Certamente, Natália, e é isso que é mais premente para a gente, né? O Instituto Vencer o Câncer, com essa proposta, que é justamente isso, salvar vidas, no final das contas é salvar vidas. O tumor não é uma doença que espera, né? Para a gente ter uma ideia, nos primeiros 3 meses de pandemia, para uma coisa que a gente viveu aqui esse ano no Brasil, a gente custou mais ou menos, em termos de vida, foram 50 mil vidas no estudo do INCA, tá? Só nos primeiros 3 meses de pandemia, pela falta de acesso aos serviços de saúde da população. A gente estava em uma época de pandemia, a gente precisava fazer isolamento social, mas o câncer não esperou. Isso custou para a gente 50 mil vidas. Você imagina 2 anos de espera para a chegada de uma medicação que tem um benefício de 30%, 40% em controle de sobrevida a longo prazo em 2, 3 anos. Né? Isso é muita coisa. Para a gente dimensionar isso para a população inteira, dos pacientes com câncer, para os casos novos, isso custa muitas vidas. E é por isso que é tão importante. A gente está aqui hoje reunido justamente para dar um ok, vamos fazer isso. Verônica, uma pergunta chegou aqui, eu acho que ela é ótima para você. Algumas vezes o medicamento chega em casa, mas o paciente não tem quem questionar. Como procuramos esse suporte com o médico? O que fazer? Natália, mais uma vez a gente vai entrar naquela dificuldade, né? Do reporte quando ele recebe em casa. Então, a depender do serviço, né, que ele está, né, que ele se encontra, nós temos uma vantagem, porque o nosso serviço a gente consegue ter esse feedback, a gente consegue educar os pacientes, eles têm um telefone que eles podem nos acionar, assim que eles recebem a medicação, eles têm uma farmácia clínica que eles podem contatar, né, mas a gente sabe, né, pelo Brasil afora, que nem sempre eles têm essa possibilidade, né? A minha orientação é que contate o serviço médico que ele se trata. Então, o médico prescritor ou o serviço em que ele faz o tratamento. Certamente lá terão profissionais. Também nós temos, Natália, algumas distribuidoras que possuem um serviço, né, com profissionais de saúde que fazem essa orientação também. Então, algumas distribuidoras contatam o paciente quando eles recebem essa medicação. Obviamente que não podem também fazer orientações tão apuradas, né, até porque não são responsáveis pelos pacientes, mas eles conseguem urgências, né, que podem ajudá-los. Excelente. Chegou uma do Tony aqui. Eu gostaria de saber se existe algum estudo sobre os efeitos colaterais dos medicamentos orais comparados com a quimio tradicional intravenosa e onde está disponível essa informação para os pacientes. Dr. Manuel, me ajuda nessa? Com certeza. Bom, existem muitos estudos. Toda vez que a gente vai aprovar uma droga, qual é o nome de quem perguntou? Desculpe, Natália. É o Tony Costa. Tony, toda vez que a gente vai aprovar uma medicação para uso em larga escala, essa medicação pelo menos passou por 3 fases de estudo, tá? Pelo menos 3. Na primeira fase, é uma fase onde a gente vai testar exatamente a segurança dessa droga para uso em seres humanos. Na fase 2, a gente vai testar o range, o tamanho das doses onde a gente pode usar, o mínimo e o máximo, onde a dose fica intolerável, onde a dose mínima não faz efeito. Minha avó dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E ela estava certa. A gente tem que testar isso em todas as medicações. Então, quando ela chega para a gente, tá, na farmácia ou na caixinha, ela já passou por todos esses tipos de projeto, e isso é uma coisa que vem também depois da Segunda Guerra, por conta de loucuras que aconteceram no passado. Então, esses dados existem, tá? Para os médicos, existe uma plataformas mundiais, tá, onde a gente busca esses dados. A mais frequentemente usada é uma que a gente chama de PubMed, que é a biblioteca guardada pelo Congresso americano, tá? É onde a gente indexa os estudos, ou seja, os estudos são revistas por boards de médicos, de pessoas que são experts naquele assunto, e a revista é indexada, ela ganha um número, tá? E essa base de dados grande chama-se PubMed. Existe uma outra base de dados também muito grande que faz especialmente artigos de revisão, né? São artigos da literatura que revisaram outros artigos, né? Chamado Cochrane, tá? Também é uma biblioteca de fácil acesso,
acesso via a rede mundial de computadores, assim como a PubMed. O acesso para os pacientes é um pouco mais difícil nessas bases. Isso são bases médicas, onde a gente precisa ter um pouco de experiência, de expertise para poder mexer ali. Para os pacientes existem outros tipos de base, tá? Ou seja, o Instituto Terceiro Câncer pode ser uma fonte, outros institutos brasileiros também são fontes desses efeitos adversos. Algumas empresas externas, do tipo UpToDate, do tipo qual é o nome dela? MedLive, todas elas... Medline, Medscape. Então, todas essas têm materiais disponíveis para pacientes, tá? Ou seja, com uma linguagem mais fácil, tentando não dar aquele techniquez que a gente costuma falar, né? O médico é uma pessoa que fala outra língua, né? Inclusive, a gente tem que ser avaliado para isso na faculdade, para não sair falando uma língua diferente. Então, a gente tem essa divisão. Tem as bases do Medicase e a base para os pacientes, tá? Eu acho que você pode ter muito acesso, e no Brasil a gente tem muitas instituições como o IVOC que podem também ajudar nesse acesso a essas informações. Muito bom. Verônica, mais uma sobre os medicamentos. A Michele pergunta o seguinte: no caso dos medicamentos dispensados via home care, seria interessante cartilhas informativas interativas enviadas junto com os medicamentos? Será que isso seria suficiente? Qual que é a sua opinião, Verônica? Ou um pouco melhor, talvez? Nós temos, em todo o mundo, né, em todas as instituições, manuais educativos. Então, temos, inclusive no nosso serviço, nós temos manuais impressos, né? Nós temos... em alguns serviços, manuais interativos. A indústria farmacêutica, principalmente fora do Brasil, fornece essa interatividade com o paciente, onde ele consegue, também ajuda no momento em que ele vai receber a medicação, ele também tomar a medicação, então é como se fosse um calendário que ele vai ticando, né, ou faz alarmes para que ele não esqueça de tomar a medicação. Então, são aplicativos. Então, hoje a gente já tem muitos no Brasil também, e fora, chama bastante atenção porque a indústria farmacêutica tem, para cada droga, esses aplicativos, né? Nós temos também esses aplicativos institucionais que auxiliam, então, nas tomadas, né, melhor adesão e também a educação dos pacientes. Eu acho extremamente válido, né? Então, todos os pacientes, a gente sabe, tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando que a educação, né, do paciente não é só, e não se fortalece só no que a gente fala, pelo contrário, naquele momento que ele recebe a informação, muitas vezes ele acabou de progredir a doença, ou ele mudou o tratamento, né, por algum motivo. Então, nem sempre ele está receptivo e vai absorver todas aquelas informações. Então, algo que ele possa depois, em casa, retomar é importantíssimo, né? Tem um grupo de enfermeiras, tem um trabalho recente sobre medicação oral de enfermeiras americanas, onde elas gravam as orientações, né, no momento da orientação, elas gravam o que elas falaram para o paciente, e eles levam esse áudio e eles retomam depois dessas orientações, ouvindo novamente. Então, isso é sabido, né, que nós precisamos ser expostos novamente às orientações para que elas gravem. Imagina isso em qualquer âmbito da nossa vida. Imagina no âmbito de um tratamento de uma doença crônica, né, de uma doença onde ele é responsável pelo seu tratamento. Então, são válidos sim, né? Toda e qualquer informação, pode ser por folder impresso, pode ser por interatividade através de aplicativos, então isso é totalmente necessário. Eu imagino que com a telemedicina isso talvez seja uma fronteira que tenha diminuído um pouco, assim, né? Um abismo que tenha diminuído um pouco. Ou talvez esse seja o próximo passo desse cuidado um pouco mais próximo, né? Não, com certeza. E eu costumo dizer que tudo tem uma vantagem, né? Então, com a pandemia, se aproximou muito mesmo os pacientes. Eu já tinha esse hábito, né, de ter um contato próximo com os pacientes, mas esses pacientes que tomam medicações orais, a gente conseguiu, principalmente nos mais idosos, espaçar as consultas médicas. Eles colhiam o exame em casa, né, e nos mandavam por e-mail, e a consulta era por telemedicina. Isso aproximou mais, então, maior contato com o paciente, a gente se falava mais por telefone, né, por essa diminuição das vindas ao hospital.
Então, isso também a gente reaprendeu a educação dos pacientes, né? Então, ajudou bastante, né? Para nós foi um pouco mais fácil, porque nós já tínhamos esse hábito. E melhorou muito mesmo. É um hábito que vai ficar, né? Sim, com certeza. A gente tem uma que eu acho que o Dr. Manuel pode começar respondendo, a Verônica talvez possa depois comentar em relação ao ponto de vista do paciente. A Gisele diz o seguinte: eu percebo que a maioria dos pacientes que fazem uso da quimio oral acabam abandonando a mesma em virtude do mal-estar causado dos efeitos colaterais. Daí a pergunta é, se os efeitos colaterais são semelhantes à infusão ou se são mais fortes. Eu acho que a gente não aprofundou ainda na questão dos efeitos colaterais e seria bacana ouvir, doutor Manuel, quais são os principais efeitos colaterais da quimio oral, por exemplo? Claro, Natália. Bom, Gisele, é o seguinte, a quimio oral, como eu expliquei para vocês, ela vai mexer naquelas vias dentro da célula, né? E, obviamente, que tem efeitos colaterais. A quimioterapia também tem efeitos colaterais. O analgésico comum também tem efeitos colaterais, ou seja, sempre que a gente coloca alguma coisa dentro do nosso organismo, a gente espera algum efeito que a gente chama de colateral, algum efeito adverso. Dependendo da etiologia, ou seja, dependendo de qual tipo de tumor que a gente vai ter, a gente vai indicar um tipo de remédio diferente, né? Não adianta nada a gente ter um câncer de mama e dar um remédio para câncer de rim, não vai funcionar. Então, aqueles tumores que têm a indicação da quimioterapia oral, ou da terapia-alvo oral, vão mexer nas vias celulares intrínsecas àquele tipo de tumor. São tumores diferentes, são entidades diferentes, são efeitos colaterais diferentes. E assim, essa interação da medicação com o indivíduo é que vai fazer com que a gente tenha os efeitos colaterais que a gente precisa da equipe multi para avaliar. Como a Verônica está falando, seja o próprio paciente vendo, seja a equipe multiprofissional, seja o médico que esteja atendendo esse paciente, a gente precisa fazer o segmento dele, porque existem efeitos adversos. Assim como você viu vários efeitos adversos de pacientes com quimioterapia oral, eu também já vi. E eu também já vi pacientes com quimioterapia com efeitos colaterais muito ruins, com imunoterapia, com cirurgia e com radioterapia também com efeitos adversos muito ruins. Isso não é de classe, tá? Isso é do tratamento em geral e é para isso que os médicos e a equipe multidisciplinar servem. Veja, a gente pode usar uma medicação para câncer de mama, por exemplo, que vai deixar a gente com a defesa imune baixa, tá? Isso acontece, é de uma classe. A outra, por exemplo, vai dar diarreia e vai dar enjoo. Outra classe, por exemplo, vai mudar a cor do cabelo. Quando a gente usa, por exemplo, um remédio para câncer de rim, a gente pode ter mudança de cor do cabelo, tá? Você passa a ter cabelo branco, por exemplo, né? E assim por diante. A gente pode ter aftas na boca, pode ter uma série, erupções na pele, uma série de efeitos adversos que a gente espera que o médico e a equipe multidisciplinar são os profissionais que estudaram para isso, que vão poder te ver, e é por isso que isso não pode ser solto, assim, na vida. A gente não deve se automedicar. Lembrar que o Brasil é um dos países onde a gente tem o maior índice de automedicação. No Brasil, insuficiência renal crônica, a quarta maior causa de insuficiência renal é a automedicação, ou seja, a gente tem acesso muito livre a medicações aqui que não deveria ter. Uma simples dipirona tomada em excesso pode dar cefaleia, insuficiência renal, uma série de outras de comorbidades são muito graves, né? Ou seja, a equipe multidisciplinar e o médico serve para isso. E uma vez que a gente consiga detectar esse efeito adverso e ligá-lo à medicação, a gente tem como tratar. A gente não precisa interromper o remédio de vez. Inúmeras vezes eu atendi pacientes com a Verônica que estavam tomando um comprimido oral e estavam com as mãos todas vermelhas, né? Que é um tipo de efeito colateral. A gente diminuiu a dose, associou um creme, melhorou e fomos subindo a dose novamente. O outro estava com diarreia, a gente controlou a diarreia e o paciente conseguiu continuar. Tudo isso depende da interação do remédio e suas especificidades, do indivíduo com o seu organismo e toda a sua idiosincrasia ali dentro, e do acompanhamento da equipe multidisciplinar, tá? Então, o tratamento oncológico, como eu disse, ele é muito complexo, né? Ele não é de uma pessoa só, muito menos só do paciente, né, Bê? Sim, com certeza. E algo importante, né, Manuel, que a gente já passou muitas vezes junto mesmo, é essa questão do diagnóstico precoce. Então, os pacientes muitos deles estão num cenário, né, onde a medicação oral é extremamente cômoda para ele, né? E a hora que essa medicação oral não estiver mais fazendo um efeito desejado, ele vai trocar para uma quimioterapia injetável, ter outros efeitos colaterais, né? Então, a gente consegue manejar esse tratamento em casa, ele ter uma qualidade de vida melhor, só que devido aos eventos adversos, se ele não for bem educado e saber a hora de
nos avisar, ir até o serviço de saúde, né, ver que esses efeitos estão exacerbados, a gente vai acabar parando com essa medicação, queimando uma linha de tratamento. Então, quanto mais cedo ele reportar esses eventos adversos, mais cedo a gente atua, né, com medicações para minimizar esses efeitos, mexe na dose, né, como o Dr. Manuel falou, e aí ele mantém essa terapia, porque o importante quanto mais tempo ele manter essa terapia com baixa toxicidade, melhor prognóstico, né, melhor para ele, melhor qualidade de vida, porque por mais que tenha efeito colateral, a quimioterapia oral é muito melhor do que uma quimioterapia injetável, né, do ponto de vista de comodidade. Né? Ele pode colocar a sua quimioterapia na bolsa e ir trabalhar, né? Diferente de se ele estiver tomando uma medicação injetável. Então, é muito mais cômodo para ele tomar medicação em casa. Então, quanto mais educado ele for em relação aos eventos adversos e saber quando procurar o serviço de saúde por toxicidade, mais rápido a gente vai atuar e minimizar esses efeitos colaterais, mais tempo ele vai ficar com tratamento. Não é mesmo, Manuel? Exatamente. Todo mundo conhece aquela frase do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, não é isso? No livro, ser ou não ser, eis a questão, é ser ou não ser responsável pela própria vida, tá? Eu acho que é isso que ele queria dizer ali. Responsável por tudo que acontece, ele tomar a rédea do que acontece. E saber identificar em si mesmo, correr atrás de quem pode ajudar e fazer parte também da equipe multidisciplinar, eu acho que isso é importantíssimo. O paciente é parte dessa equipe, tá? Com as suas exposições, com as suas dúvidas, tudo isso ele tem que fazer parte. A gente chama de educação do paciente, é isso, é essa aliança que a gente tem, mas o paciente precisa primordialmente ser, né, responsável por aquilo e ele tem, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui da Valquíria, que eu não vou ler inteira porque ela conta um caso muito específico dela, mas eu consegui extrair uma pergunta que pode servir para outras pessoas que estão assistindo a gente. É possível tomar a quimio oral junto com a outra quimio? Ou elas são tratamentos totalmente diferentes que não podem ser combinados? Podem sim ser combinados. Existem regimes específicos para alguns tipos de doença onde a gente faz isso no dia a dia. Tá? Não só com quimioterapia normal, mas também com imunoterapia, com outros tipos de terapia. Enfim, a gente utiliza dessas várias ferramentas, com suas indicações, obviamente, cada médico e cada caso específico para isso, mas podem ser associadas à quimioterapia, podem ser associadas à imunoterapia e assim por diante. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando. Eu quero pedir para vocês fazerem suas considerações finais, deixarem um recado para as pessoas que assistiram a gente. Acho que principalmente focando nessa importância, né, da informação e da educação, que é toda a proposta aqui desse evento. Eu vou começar com a Celina, e aí depois a gente vai rodando. Então, eu acho que assim, a gente está falando da mesma coisa, né? Eu acho que isso que o doutor falou, que a Verônica falou, né? Do paciente tomar a rédea da situação, educar-se sobre a situação dele e participar do tratamento dele e do tratamento da comunidade toda, né? Pensar num todo. Tudo isso é educação do paciente. E o nosso sistema de saúde, apesar de todas as falhas que ele tem vários canais de participação do paciente, vários lugares onde ele pode opinar, onde ele pode colocar o seu depoimento, onde ele pode reclamar, enfim, onde ele pode se informar, né? Então, quanto mais consciência a gente tiver de todo esse processo que é a saúde, né? Não é um processo individual, é um processo coletivo, né? Mas a gente vai aderir ao tratamento, melhor a gente vai se relacionar com a equipe e com a doença e com a família e com tudo. Eu acho que o caminho da gente é participar. Obrigada, Celina. Verônica? Isso, fazendo um gancho, então, o que a Celina falou, acho que nós, brasileiros, estamos melhorando a cada dia, né, no nosso processo educativo em relação aos nossos direitos, né? Eu vejo isso constantemente no dia a dia, né, dentro do consultório, com os pacientes. Então, um recado para os pacientes, né? Para todos nós, porque um dia nós que não somos podemos ser pacientes, né? Fazer valer os nossos direitos através da informação, né?
saber o que você está passando, então saber informações adequadas sobre a sua doença, sobre o seu tratamento, ir atrás de informações adequadas, né? A gente costuma dizer, o Dr. Google, né? Saber onde procurar as informações sobre a sua doença, sobre o seu tratamento. Então, existem diversos portais sérios, né, na internet, que falam do câncer, que falam da doença, como, por exemplo, o IVOC, né, que é o Instituto Vencer o Câncer, que traz informações adequadas, científicas, que falam a língua do paciente. Então, é esse tipo de informação que nós, população, devemos buscar, né? E sim, mais uma vez, saber valer, saber o nosso direito e fazer valer esses direitos, não é verdade? Muito bom, doutor Manuel. Natália, bom, acho que para todo mundo deve ter ficado bem claro, né, a importância dessas medicações. Elas representaram, sim, um turning point, né, que a gente chama, uma virada no tratamento oncológico, tá? Não é a única virada, a gente até por um tempo achou que pudesse ser, mas não são, mas são muito importantes, né? E a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, tá, precisa imitar Hamlet, e imitar não, eu diria passar de Hamlet e dizer que somos, sim, responsáveis por aquilo que a gente tem que fazer, né? Não nos deixemos perecer como Ofélia, né? Sejamos além de Hamlet. Vamos ser responsáveis por isso. Digamos sim, tá? Vamos lá, vamos fazer a campanha Digamos Sim, vamos cobrar das autoridades, vamos trazer isso mais rápido. Isso custa vidas. Pode não ser a sua, mas pode ser de alguém que você conhece, mas é a nossa sociedade. Ser responsável por isso também é seu papel, é nosso papel, é meu papel, né? Então, esses eventos como esse são muito salutares nesse sentido, viu? E agradeço a todos mais uma vez. Obrigado, Natália. Obrigado ao IVOC, Dr. Buzardi, Dr. Fernando, a todos. Obrigado aos meus companheiros palestrantes. E vamos fazer isso. Digamos sim, viu? Vamos tomar as rédeas disso para frente. Boa noite. Muito bom. Eu queria agradecer, então, de novo a Celina, a Dr. Manuel e a Verônica. Eu queria agradecer também, novamente, todos os patrocinadores, a Janssen, a Novartis e a Pfizer. As perguntas que não foram respondidas aqui hoje, elas podem ser enviadas para o faleconosco@vencerocancer.org.br, que é o canal de interação dos pacientes com os médicos do Comitê Científico do Instituto. Vocês vão receber uma pesquisa ao final do evento e é super importante responder para que o Instituto Vencer o Câncer apresente um evento cada vez melhor para vocês. Eu quero agradecer novamente vocês que nos acompanharam até agora. Acessem as redes sociais do Instituto Vencer o Câncer para ter acesso a informações de qualidade sobre o universo do câncer e para saber sobre os próximos eventos. Tenham todos uma ótima noite. Tchau.